Olá, obrigado por escolher estar aqui. Hoje chegamos ao capítulo número 7 do livro A Maior Esperança. Este capítulo que tem como título O Novo Lar. Mas antes de mergulhar no capítulo de hoje, entra o genérico. Ter um lar contribui grandemente para a nossa felicidade. Infelizmente, devido a guerras, entre outros motivos, nem todas as pessoas têm um lar. Por exemplo, recentemente, mais de 5 milhões de sírios tiveram de deixar tudo para trás para fugir da guerra. Muitos deles recorrendo a meios extremos e perdendo a sua vida até. Foi o caso do pequenino Aylan Kurdi, que chocou o mundo. Existe um enorme fluxo de imigrantes que buscam segurança, saúde, trabalho e melhores condições de vida. Muitas vezes sujeitando-se a condições miseráveis sob a promessa de uma vida melhor. Ainda bem que Jesus nos mostrou que há um lugar melhor onde podemos viver. Ele disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também." Nesta descrição encontramos todas as características de um verdadeiro lar. Um lar celestial. Jesus viveu no nosso mundo para dar-nos a possibilidade de viver neste lar especial. Um lugar perfeito, sem violência, doenças e morte. Num ambiente de profunda paz, com conforto e plena realização. A segunda vinda de Jesus representa a maior imigração da história humana. O pecado provocou uma separação entre nós e Deus. Mas Deus não podia ficar parado frente a esta situação. Ele revelou-se à humanidade através do santuário no Antigo Testamento. O santuário permitia que Deus morasse no meio de todos os israelitas para os salvar, para os perdoar e para os purificar. Para que o ser humano se aproximasse de Deus, era necessário fazer-se um sacrifício. Desta forma, Deus apresentou o preço do pecado e o que custaria para que o pecador fosse retirado do mundo. Todos estes sacrifícios representavam Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Embora Cristo tivesse sido perfeito em amor, Ele carregou nos seus ombros o peso do pecado de todos os pecadores. Jesus abriu uma porta para que através dele pudéssemos, outra vez, estar ligados a Deus. Na primeira vinda de Jesus, a sua missão era reconciliar o mundo com Deus. Pelo seu exemplo e ensino, mostrou-nos que é possível viver pelo amor de Deus. Jesus revelou a Deus. Ele é Deus. E mais uma vez, Deus habitou no meio do seu povo. Não é por acaso que a Bíblia lhe chama Emanuel, que significa Deus conosco. Na sua morte, quando Jesus clamou, "Está consumado", Ele realizou o sacrifício necessário para a salvação do mundo que Ele tanto amou. O ser humano procura pela segurança e paz que unicamente o céu nos pode propor.
A vida nesta terra é insuficiente para a realização de todas as nossas aspirações pessoais. A promessa da segunda vinda vem resolver este problema. Apocalipse diz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Este texto não deixa dúvidas. Deus quer que vivamos juntos, eternamente, num lugar sem morte e sem dor. Mas tu podes perguntar: o que acontece com as pessoas que já morreram? Paulo dá-nos a resposta. Ele diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é incorruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Noutras palavras, aqueles que acreditam em Jesus e lhe entregam a sua vida vão participar deste glorioso acontecimento. A Bíblia continua com a sua descrição e diz: Porque o mesmo Senhor descerá dos céus, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1000 anos depois da segunda vinda de Jesus, a Terra será recriada e nela Deus estabelecerá a capital do universo, chamada na Bíblia de Nova Jerusalém. O texto bíblico descreve a cidade de maneira gráfica. No entanto, ela representa a real implementação da vontade de Deus para este mundo. É difícil pôr em palavras essa realidade, mas podemos seguramente dizer: viveremos uma vida diferente do que aquela a que estamos habituados. A Bíblia diz: Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se abrirão, e os coxos, os paralíticos, saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de água. Haverá finalmente harmonia na natureza. A Bíblia diz que o lobo e o cordeiro se apacentarão, e o leão comerá palha com o boi. Não haverá mais morte e finalmente estaremos livres do pecado. Não podemos ficar indiferentes a esta mensagem. Temos uma possibilidade real de viver neste lugar. Se ignorarmos esta mensagem, corremos o risco de ficar de fora. A Bíblia termina com um convite: Vem, e quem ouve diga: Vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça a água da vida. O convite é feito a todos, incondicionalmente. Se quiseres, aceita esta graça. Jesus vem sem demora, mas ainda há tempo para o aceitares. Aceita Jesus e prepara-te para ir para o teu verdadeiro lar. Algumas perguntas para nós podermos debater com um amigo, com a nossa família ou com alguém com quem estamos a estudar este livro. O que buscam os imigrantes ao deixarem o seu país? O que representa o santuário do Antigo Testamento? Como apresentou Deus a salvação à humanidade? Como o céu representa tudo o que o ser humano deseja?
Jesus está quase a voltar. Quão importante é nós deixarmos clara esta mensagem. Chegando ao final do livro, não podemos ter dúvidas deste facto. A volta de Jesus é iminente e que privilégio maior do que este é fazer parte destes acontecimentos. Mas tal como nós vimos hoje, este acontecimento marca uma ruptura na nossa rotina. Jesus quer levar-nos para um lugar especial, um lugar sem dor, um lugar sem sofrimento, um lugar sem morte. Um lugar onde finalmente vamos poder viver como Deus quer. Um lugar onde finalmente vamos poder ser o que Deus quer. Um lugar onde finalmente poderemos ser felizes. Não deixes para amanhã a tua decisão de te envolveres com esta promessa. Toma a tua decisão, entrega a tua vida e esta promessa vai fazer parte da tua mente, vai fazer parte do teu destino, vai fazer parte do teu futuro. Prepara-te para encontrar-te com Jesus, porque Jesus está quase a voltar.